Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei a hora que você vai ter tempo para ouvir este vídeo, né? Vai ser publicado no nosso canal ali no YouTube, né? Canal Pedro Salles, né? Eu gostaria de falar sobre um assunto hoje um pouco polêmico, né? Demais, mas o que a Bíblia nos fala sobre pena de morte, né? Deus é que traz a vingança pertence a Deus. Realmente a Bíblia nos diz a respeito disso, mas o que a Bíblia nos fala sobre a pena de morte? Você concordando ou não, a Bíblia ela dá a nos entender melhor sobre esse assunto. No livro de Gênesis, no capítulo de número 9 e o versículo de número 6, nos fala sobre a pena de morte. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 9, versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pela mão do homem, o seu sangue será derramado. Né? Então, assim, a Bíblia já começa a nos dar a entender que pela mão do homem a vingança viria. Mas como surgiria essa vingança? Como seria feita esse cumprimento dessa ordenança divina? Né? Por que Deus falou dessa maneira? Por causa do apelo à violência e ao derramamento de sangue que surge no coração humano. Em Gênesis capítulo 6, versículo 11, né, a Bíblia vai nos dizer: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Veja o que a Bíblia vai dizer: encheu-se a terra de violência. Quando nós vamos para o livro de Gênesis mesmo, capítulo de número 8, versículo de número 21, Gênesis 8, 21, a Bíblia vai nos contar: e o Senhor sentiu a suave cheiro, e o Senhor disse ao seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por que Deus não vai amaldiçoar a terra por causa do homem? Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornaremos a ferir toda o vivente, como fiz. Então Deus, ele conhece o coração do homem, esquadrinhou o coração do homem, e ele diz que porque a imaginação do coração do homem é mal desde a sua meninice, desde o tempo que ele está saindo do ventre da sua mãe, o seu coração já é mau. Deus procurou salvaguardar a intocabilidade da vida humana, reprimindo o homicídio na sociedade. Ele assim fez de duas maneiras, duas formas que Deus fez para reprimir o homicídio no meio da sociedade, daquele que mata sem causas. A primeira que nós observamos acentuou o fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parte A do versículo. E assim sua vida é sagrada aos seus olhos, aos olhos de Deus. A vida humana é sagrada diante dos olhos de Deus. E o segundo, a instituição da pena de morte, ordenada que todo homicida seja castigado com a morte. Veja bem que essa é uma ordenança para quê? Para manter a própria vida. Mas não se mata porque alguém matou alguém ou vai morrer também. A Bíblia nos dá esse direito, né? Alguns países, né, usam esse direito. E a gente fica aí muitos sem entender o porquê, mas que a Bíblia dá parâmetro para isso. Algumas constituições democráticas, em algumas cidades como os Estados Unidos, algumas partes do mundo, ainda usa essa instituição chamada pena de morte. No livro de Êxodo, no capítulo 21 e versículo 12, né, a Bíblia vai nos dizer: quem ferir alguém
de modo que este morra, certamente será morto. Quem ferir alguém de morte, que este seja morto, certamente será morto. O versículo 13, porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenarei um lugar para onde ele possa fugir. Veja que a Bíblia está nos colocando, é aquele que arma cilada contra o seu próximo, aquele que é homicida, por natureza, ele deve passar pelo mesmo processo. Mas se alguém agir premeditadamente, ou seja, premeditou a morte de alguém contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-á do meu altar para que morra. Então Deus tira da minha presença para que ele morra. A Bíblia fala que nenhum homicida jamais entra no reino dos céus, né? No livro de Êxodo, no capítulo também 22, versículo 2, a Bíblia vai nos confirmar dizendo: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. A Bíblia diz, a própria palavra diz que, Êxodo 22, 2, se o ladrão for achado roubando e se for ferido e morrer, o qual o feriu não será culpado do sangue. Ao contrário do que diz a nossa lei, formada pelo comunismo, aí, que diz que o homem não pode defender o seu lar, mas o seu lar é inviolável, segundo a palavra de Deus. O seu lar, você tem defesa plena sobre o seu lar. Então a Bíblia dá esse direito, né? Você defender o seu próprio lar. No livro de Números 35, versículo 31, diz o seguinte: e não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Deus deu para Israel essa salvaguarda, né? Para guardar a vida das outras pessoas. Então imagina uma lei forte contra a pessoa que quer cometer homicídio. A Bíblia fala que quando o homem frouxando a lei, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Ninguém tem medo da punição, porque não existe punição. Então, quando há uma punição severa, então o que Deus fez? Deus exigiu a pena de morte para que a vida fosse preservada, né, aqui na palavra de Deus. Olha, cada um pensa da maneira que quer e do jeito que quer, mas na palavra de Deus está na salvaguarda. Deus fez isso, né? Deuteronômio capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 13, também nos fala sobre o assunto. E quando nós vamos para o Novo Testamento, mas até agora o Senhor usou somente o Velho Testamento, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia nos fala também sobre isso. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 13, se você pegar o versículo 3, eu peguei o versículo 4, 3 e 4, você vai ver que a Bíblia está falando sobre os magistrados, sobre as potestades, ou seja, pessoas que têm autoridade de legislar, ou seja, juízes e tal. Se for colocado na lei, tem todo o direito de fazer isso. Veja o que Paulo fala: porque ela quem? Justiça, ministro de Deus para o bem, mas se fizeres o que é mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Ou seja, a justiça, né, ela tem essa autoridade. Quem pode julgar os homens? A justiça, né? A autoridade para o governo, Deus dá autoridade para o governo usar a espada, isto é, a pena de morte, e reafirmar um novo. Isso reafirma no Novo Testamento a autoridade que Deus deu aos governantes, né? Não é a minha, eu devo fazer com as minhas mãos. Não é eu que devo fazer, não é você que deve fazer. A Bíblia nos diz que a autoridade está sobre a lei, legalmente constituída na Constituição desse país, de alguma maneira, né, cumprindo a palavra de Deus, que deveria existir realmente a pena de morte para o homicida, né? E que a pessoa que for pega na sua casa roubando, em caso você venha ter um problema com ele, né? Porque se um ladrão está na sua casa, você tem que reagir. Não tem como você ver o cara pegando suas coisas, levando embora, ou fazendo mal à sua família, e você ficar assistindo como se nada tivesse acontecido. Isso não existe, né? Isso não é coisa, crente, porque eu sou crente, eu tenho que pôr o joelho no chão, deixar o cara roubar tudo, fazer bagunça dentro da minha casa,
e ir embora levando minhas coisas como se não posso reagir. Mentira. Bíblia diz, né? Bíblia é muito clara. A Bíblia fala, se o ladrão for achar dentro da sua casa roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Êxodo 22, versículo de número 2. Você tem o direito de defender o seu lar, você tem o direito de defender a sua casa em nome de Jesus, né? E no Novo Testamento a Bíblia vai nos outorgar, nos dar esse direito, né? Quando Paulo é preso, no capítulo de número 25, versículo 11 do livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, 25, versículo 11, ele vai dizer: se fiz algum agravio ou cometi alguma coisa digna de morte, ou seja, veja o que Paulo está falando, se eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso a morrer. Não recuso a morrer. O que Paulo está dizendo? Se eu roubei alguém, se eu fui pego no caso de roubo, ou se eu cometi um homicídio com alguém, eu sou digno de morte, eu não me recuso a morrer. Mas, se nada das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Ou seja, ninguém pode me entregar a eles para ser morto. Por quê? Porque Paulo foi preso porque pregava a palavra de Deus. Paulo não era homicida para ser julgado e condenado à morte. Segundo né? Paulo não era homicida. Paulo foi preso porque pregava a palavra. E Paulo vai apelar para que leve ele até César, né? Então o poder está na mão do governo. O governo tem esse poder, não é eu, não é você. Mas se você foi um ladrão na sua casa, torno a dizer, você tem a autoridade de defender o seu lar. Nós somos crentes, mas somos pessoas que temos que defender a nossa família, né? Temos que defender o nosso lar. O nosso lar é inviolável, está na Constituição brasileira, só que não é observada pela nossa lei. Por quê? Porque os esquerdistas, os comunistas do nosso país fizeram uma maior bagunça na nossa lei, para negar a existência da palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo na palavra de Deus que Deus dá autoridade aos governos, né, para exercer, porque a Bíblia diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Qualquer que cometeu um homicídio, da mesma forma ele será condenado, né? Romanos, novamente, capítulo 13, versículo 4, vai nos contar isso. Quando nós olhamos isso, nós entendemos no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo de número 52, Mateus 26, versículo 52, Jesus dá uma explanada nesse assunto, apenas em um comentário. Ele diz o seguinte: então disse Jesus, né, embanha a tua espada, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerá. A interpretação, a exegese correta desse texto, Jesus está falando sobre isso, que todo homicida deve ser morto pela espada. Aquele que pela espada fizer o crime, pela espada deverá morrer, deverá ser punido. Esta é uma lei divina de Deus, é um direito divino constituído para os governantes, né? Mas ultimamente nós não estamos observando nada do que está na palavra de Deus. Você vai discordar de mim, vai querer brigar comigo, mas aqui está na palavra de Deus. Quem dá ordem a isso é o próprio Deus, em toda a sua palavra. Vem lá do livro de quando Noé, ele sai da arca, né? Deus já dá essa ordenança, né, para evitar que houvesse homicídio sobre a face da terra, que a alma que derramasse o sangue do outro homem, ele deveria ser punido pelo próprio homem. É o primeiro mandamento que Noé recebe ao sair da arca, quando ele faz um sacrifício para Deus. Lá no livro de Gênesis, né? Está lá no livro de Gênesis, no capítulo número 6, versículo 9. Então nós vamos recorrer toda a Bíblia e Jesus está usando o mesmo contexto aqui. Está usando a mesma coisa que Jesus está falando. Jesus está falando: embanha a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, pela espada morrerá. Então a Bíblia é muito clara e muito ampla a respeito desse assunto. Você tem todo o direito de defender o seu lar, né? A justiça, ela tem todo o direito, né, de fazer isso acontecer. Pena que não faz, né, no nosso país, porque o nosso país, infelizmente, é um país de comunistas. Isso é que nós temos que entender, né, que são contra a palavra de Deus. E tem crente que, por não conhecer, né, o direito que a Bíblia nos dá, mas a vingança pertence a Deus. Nesse caso é de pessoa para pessoa, não de governantes. Presta atenção na Bíblia, faz uma exegese completa.
Eu disse aqui, vou repetir para ficar bem claro, né, que a autoridade para o governo usar da espada, isto é, pena de morte, e reafirma no Novo Testamento, é reafirmada no Novo Testamento, em Atos 25, 11, Romanos capítulo 13, versículo 4, e Mateus 26, versículo 52. Faça você a sua análise. Anota os versículos que foram falados devagarzinho, vai estudar na sua casa para você ver que eu estou falando, se eu estou mentindo, né? Se eu estou cometendo alguma infração bíblica, né? Ou a minha exegese está errada. Mas examine a Escritura. Examine a Escritura, porque julgais ainda ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Esse é o contexto correto. A Bíblia nos dá autoridade aos governantes e a você defender o seu próprio lar. Tá? Tem gente que levanta contra crente que quer defender o seu lar, não tem que ficar quieto, né? Aconteceu um caso uma vez que o cara entrou na casa do meu irmão e queria pôr fogo na casa do meu irmão, e eu cheguei e falei que não podia acontecer aquele assunto, e alguém falou comigo que eu não era cristão, porque eu falei que o cara não podia fazer aquilo, né? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Todo aquele que faz isso dessa maneira, porque não conhece a palavra de Deus. Tem certeza do que você está falando. Que Deus em Cristo te abençoe, te ilumine, esclareça as suas dúvidas, né? Em nome de Jesus. O assunto é polêmico? É. Mas é bíblico? É. E se é bíblico, nós como cristãos temos que conhecer o assunto. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te use de forma tremenda e te ensine realmente como viver em um mundo feito para comunistas. Oh, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, esclareça a nossa mente, usa de misericórdia para a vida desse irmão, dessa irmã do outro lado, Pai, em nome de Jesus. Dá para essa pessoa o entendimento necessário para fazer uma exegese completa da Tua palavra, Pai, dentro de uma hermenêutica correta, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.